Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Paula Mendorfer e hoje nós temos a terceira aula de Teoria do Conhecimento 1 para o curso de Filosofia EAD da UFPEL. Gente, hoje a gente vai falar de dois filósofos muito importantes, dois pré-socráticos, o Heráclito e o Parmênides, que viveram mais ou menos no século V a.C. até o século IV, mais ou menos. Então, o que eu posso falar desses dois filósofos para vocês, né? Além de serem os principais ícones dos pré-socráticos, né? Os chamados naturalistas ou cientistas naturais, que como vocês bem sabem, os pré-socráticos, na sua maioria, eles buscavam na physis, ou seja, na natureza, um arqué. Arqué em grego seria um elemento único que dissesse de onde as coisas tinham vindo, de onde as coisas tinham surgido. Heráclito, gente, Heráclito de Éfeso, que é a cidade-estado onde ele nasceu, ele buscou no fogo. Mas não era simplesmente assim, um belo dia ele acordou e falou que as coisas tinham surgido do fogo. Para começar, que o fogo é um elemento muito importante, tanto no sentido mais estrito, científico, vamos colocar um científico, vamos dizer, bem prematuro, né? Porque o termo ciência não existia nessa época. Se não existia o termo ciência, que dirá científico? Isso é um termo mais moderno, como vocês sabem. Mas enfim, continuando. O fogo é um dos elementos principais que, inclusive no mito de Prometeu, é colocado como que Prometeu, mesmo sendo amigo de Zeus, o deus de todos os deuses, né? Ele roubou o fogo de Olimpo e levou para os seres humanos. E, meu Deus, deu um problema, né, gente? Porque assim que ele roubou o fogo dos deuses, claro que os deuses notaram, souberam imediatamente que aquele fogo tinha sido dado aos seres humanos, né? E, claro, que Prometeu foi castigado. Ele foi condenado a viver eternamente sendo fisgado, tendo seu fígado triturado por uma águia, no caso. Só que assim, gente, o fígado ele se regenera, né? E o Prometeu era um titã, era um deus, uma espécie de imortal. Então, aquele fígado se regenerava todos os dias que era triturado, mais ou menos triturado, vamos dizer assim. Zeus fez isso com Prometeu. E Hércules, né, o salvou. Prometeu colocou um centauro, Quiron, no seu lugar. Essa história mitológica é muito importante, porque fala o quanto que o fogo é importante para os seres humanos. Porque afinal de contas, com o fogo se poderia fazer muitas coisas que ajudassem na sobrevivência das pessoas, né? Então por isso que ele era de suma relevância. Mas continuando. Bom, gente, Heráclito era chamado de obscuro. Por que ele era chamado de obscuro? Porque ele escrevia por meio de aforismas e o que ele escrevia era muito difícil de decifrar. E nesse sentido, ele falava meio que em enigmas, vamos dizer assim, né? Então, as pessoas não entendiam muito bem o que ele falava. E, sinceramente, ele também parecia que ele não queria ser compreendido, porque ele tinha medo que ele fosse mal interpretado. Isso mesmo, gente, mal interpretado. Porque dependendo do que ele dissesse, poderia ser algo muito novo, muito inovador para a época. Mas, enfim, dizem as más línguas também que ele não gostava muito da companhia das pessoas, então por isso que de vez em quando ele se retirava, até que um dia ele se retirou de vez.
mas ele ficou doente. E quando ele ficou doente, não sei como dizer para vocês, mas também diz a lenda, né, que ele sabia o que ele tinha, ou seja, que ele tinha água nos pulmões. Bom, se na época não tinha raio-x, nenhum outro exame de imagem, como que Heráclito sabia disso? Isso é uma incógnita, que eu acho que vai prevalecer por muitos e muitos anos ainda. Mas enfim, ele chamou um médico e o médico não sabia o que ele tinha. Ele falou ao médico que a terra precisava secar. O que ele queria dizer, entre outras palavras, que ele precisava tirar aquela água do pulmão dele. Mas o médico não sabia sobre o que ele estava falando. E assim ele se deitou por cima de estercos, tá? Segundo a lenda, e morreu ali. Que triste, né? Uma pessoa morrer sozinha. Mas voltando. O Heráclito, gente, dizia que o movimento é que faz as coisas. O arqué era o fogo, mas que o movimento das coisas, dos contrários, né? A guerra entre contrários que fazia as coisas acontecerem. Na verdade, Heráclito era o pai da dialética. Então, ele colocava que o quente, o frio, o claro e o escuro, tudo eram faces da mesma moeda. E que essa interação, vamos dizer assim, que a síntese, esse movimento, essa dinâmica desses contrários fazia as coisas surgirem. Interessante, né? Interessante, vocês não acham? Então, o Heráclito, para ele, tudo flui e nada permanece o mesmo nunca. Aliás, é dele aquela frase, né? A gente não consegue se banhar duas vezes no mesmo rio, porque nem mesmo nós somos os mesmos e nem o rio também é igual. Bom, gente, quando emergimos nas águas novas, né, já dizia ele, né, nessa frase de que não se consegue se banhar duas vezes no mesmo rio, substituem aquelas que nos banharam antes. O exemplo serviu para ilustrar a sua teoria do devir. Isso que eu digo a vocês, que o movimento, a síntese das coisas, daquela guerra entre os contrários, fazem as coisas surgir. Assim pensava Heráclito. E tem mais uns elementos sobre o seu suposto suicídio, né, que eu vou colocar aqui para vocês. Para ele, o universo anda num eterno fluir, com cada coisa sendo e não sendo ao mesmo tempo. Para Heráclito era o Logos, uma espécie de inteligência. Logos, gente, no caso pode significar, entre outras coisas, palavra, discurso, pensamento. Mas para o Heráclito significava inteligência. E essa inteligência que fazia as coisas se movimentarem, certo? Então o Logos para ele era muito importante. Não só para ele, mas para os outros pré-socráticos também. Aliás, acredito eu que eu já tenha dito numa outra aula, mas vou dizer de novo, né? Antes, as pessoas, assim, pessoas do povo, assim como nós, vamos dizer assim, pensavam que só os deuses tinham acesso à linguagem, ao logos, à palavra, ao discurso. Depois que eles começaram a perceber que nós, seres humanos comuns, e principalmente os filósofos, também temos acesso à linguagem. E aí que começou toda essa discussão em cima do logos. Por isso que logos significa muitas coisas. Mas enfim, o logos então sendo razão ou inteligência que governa o mundo. O Heráclito reconhecia que todos os homens possuem o logos. Depois, Sócrates também falava sobre isso. Aliás, ele dizia que todas as pessoas tinham capacidade de pensar e refletir sobre as coisas, mas tinham que saber disso. Por isso que Sócrates conversava com todos, escravos ou não, ou cidadãos gregos, ele conversava e tentava tirar
o mais, o que tem de mais importante das pessoas, a sabedoria, vamos dizer assim. Então, ele reconhecia que todos possuem logos, mas acreditava que a maioria, né, que ele chamava de adormecidos, quem? As pessoas que ignoravam as coisas, que viviam no mundo do doxa. O doxa seria a opinião. Não desenvolvia essa inteligência. Então, nesse sentido, o Heráclito era bem diferente do Sócrates, porque o Sócrates achava que todas as pessoas, além de terem capacidade de saber das coisas, elas realmente podiam desenvolver isso como uma potência, que aí depois o Aristóteles desenvolveu o ato e potência. Apenas os despertos utilizavam o logos de modo consciente. Despertos seria os filósofos, vamos dizer, filósofas, né? Suas teorias só foram reveladas após seu bizarro suicídio. Aí vem outro elemento desse suposto suicídio dele. Cobriu o corpo de esterco e foi para a praça, onde foi devorado por cães. Heráclito deixou frases gravadas em lâminas de ouro que ficaram secretamente guardadas com sacerdotes. Eram curtíssimas e com duplo sentido, como no trecho: a rota para cima e para baixo é uma e a mesma. Ou seja, ele escrevia por meio de aforismos, assim como muitos filósofos depois começaram a escrever. Como eu disse para vocês, Heráclito parecia não gostar muito da companhia das pessoas. E Parmênides, hein? Quem era Parmênides, afinal? Parmênides veio depois de Heráclito e ele influenciou fortemente Platão na teoria das ideias. Aí nós temos aqui, ó. Não é possível dizer nem pensar o que não é. O que isso significa, afinal? Significa, gente, que o Parmênides dizia que as coisas que são verdadeiras, elas podem ser ditas e podem ser inclusive pensadas. Mas o que é falso não pode ser dito. E nisso ele se contrapunha fortemente ao Heráclito, mas tem pensadores, comentadores que pensam que Parmênides e Heráclito são duas faces de uma mesma moeda, ou seja, que na realidade as teorias deles não se contrapunham exatamente, mas se complementam. Embora Parmênides falava bastante que Heráclito estava terrivelmente equivocado. Bom, o que nós temos aqui? Como eu disse a vocês, o grande Platão o reconheceu como pai espiritual e dedicou a ele um dos seus diálogos. No caso, Platão dedicou um dos seus diálogos ao Parmênides. A profundidade das ideias e argumentações de Parmênides é considerada até hoje uma das mais ricas da história. Isso, gente, porque tanto Parmênides quanto Parmênides e Heráclito influenciaram fortemente duas teorias epistemológicas, o racionalismo e o empirismo, né? E se filosofar já é difícil, imagine deixar as teorias gravadas em formato de poesia. O Parmênides, então, ao contrário do Heráclito, deixava suas teorias em forma de poesia. Como eu disse a vocês, Heráclito deixava por meio de aforismos, que são frases, né, um pouco mais longas ou não. Então, Parmênides o fez. Está tudo registrado em poemas filosóficos em mais ou menos 154 versos. Nascido em Eleia, hoje sul da Itália, Parmênides é considerado o principal nome da escola eleática. Ele era o Parmênides de Eleia, como eu coloquei. Um dos últimos movimentos filosóficos do fim da era pré-socrática. Seu grande mérito de ter reconhecido que nossos sentidos nem sempre estão certos, valorizando a importância de fazer uma interpretação racional do mundo. Parmênides chegou a uma conclusão oposta à do contemporâneo Heráclito. Bom, aqui esse pensador pensa que um é o opositor ao outro, né? A maioria pensa. O que ele dizia, então? Ele dizia que como eu falei para vocês, os nossos sentidos
sempre estão em abertos. Aliás, essa questão dos sentidos é fortemente colocada na teoria do Platão, né? Porque o que se diz no mito da caverna, que vai ser a nossa próxima aula? A teoria das ideias, né, que é colocada no mito das cavernas, diz que os nossos sentidos são falhos. E o que é real mesmo são as ideias, ou os conceitos das coisas. Então, como é que a gente coloca que os sentidos são falhos? Bom, um exemplo. Vou numa academia, tá? E eu olho alguns halteres de longe. A minha visão, nesse ato de olhar os halteres de longe, eu posso pensar assim, olha, ali tem uns halteres de 2, 3, 4 quilos. E por estar numa academia, eu posso pensar que eu estou certa. Porque afinal de contas, os halteres costumam ter esses pesos, né? Mas eu posso muito bem chegar perto do halteres, pegar eles na mão e concluir que eles não têm aquele peso. Ou melhor, que eles são leves, podem ser de isopor, pintados como se fossem de verdade. É isso que o Parmênides e depois Platão quis dizer, que se nós confiarmos apenas nos nossos sentidos, há uma tendência muito forte de nós nos enganarmos. Então, por isso que a gente não pode se enganar nesse ponto. E aí que vem a teoria do Parmênides de dizer que é uma teoria, né? Ele surgiu com uma teoria ontológica, uma teoria do ser, onde ele fala que o ser é algo existe e pode ser nomeado, e, por outro lado, as coisas que não são, elas são falsas. Parmênides, gente, ainda pensava o seguinte, que as teorias dos primeiros pré-socráticos era totalmente equivocada, que não se podia encontrar um princípio das coisas, um princípio da realidade nas coisas da natureza. Por isso que ele se opunha fortemente a esses primeiros filósofos. Mais semelhante ao Heráclito, ele pensava que a razão, o logos, podia nos dar aquilo que a gente está sempre procurando, ou seja, o esclarecimento da realidade. E aí eu digo para vocês, ele era um lógico, tá? Ele, outros dois filósofos, entre eles Zenão, era um grande lógico. Mas, como vocês sabem, depois Aristóteles foi considerado o pai da lógica. E a lógica também foi fortemente trabalhada na Idade Média, e depois ela voltou com tudo na Idade Moderna e assim por diante. Mas a gente pode dizer que é graças a Parmênides que existe as três principais leis da lógica. A lei da identidade, que diz o seguinte: algo só pode ser igual a algo, por exemplo, Ana Paula é igual a Ana Paula, devido a todas as características que eu tenho. Eu sou baixa, gordinha, estou com cabelo curto no momento, né? Uso óculos e assim por diante. Sou professora de filosofia. Para quem me conhece, dando todas essas características, vão saber que eu sou diferente de outras pessoas. Essa é a lei da identidade, que pode ser simbolizada que igual a A. E também o Parmênides trata, ou melhor, é um precursor, né, da lei do terceiro excluído. Ou seja, algo só pode ser igual a algo, não pode ser um terceiro, não pode ter um terceiro elemento. Por exemplo, alguém só pode estar grávida ou não estar grávida, não existe meio grávida, tá? E também a lei da não contradição, que diz o seguinte, que algo não pode estar e não estar ao mesmo tempo, sob as mesmas circunstâncias, no mesmo lugar. É bem interessante as leis da lógica, para a gente começar a estudar lógica. Mas enfim, esse
é o aspecto epistemológico de Heráclito e Parmênides. Eu já ia dizer Platão, mas não, Heráclito e Parmênides. Heráclito dizia que tudo é pelo devir e Parmênides falava que o movimento era ilusório e aparente. Um, ao que parece, contrapunha ao outro, mas os dois utilizavam o logos de uma forma diferente. Além disso, gente, há comentadores que também tratam desses dois filósofos com teorias com sistemas políticos. Por exemplo, o Heráclito parece se afeiçoar mais à democracia, onde de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos, dependendo de como é o sistema no país, né, que a gente fala, um governo é posto para governar. E o Parmênides, por sua vez, ele tem mais a ver com a monarquia, porque a monarquia pega uma família, vamos dizer assim, normalmente, né, na maioria dos países, a monarquia ela é executada a partir da família, onde um falece e vem o outro, e assim por diante. E sempre se mantém, vamos dizer assim, entre aspas, né, os mesmos no poder. Gente, Heráclito e Parmênides é muito interessante, não é mesmo? O que vocês acham? Por hoje é isso, então. Bye!